Olá, sejam muito bem-vindos ao Jurisdição Fluida, o podcast do projeto de pesquisa Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial, patrocinado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. As 6 primeiras juntas de conciliação e julgamento da cidade do Rio de Janeiro datam de dezembro de 1940. O balneário carioca era Distrito Federal, ainda existia o Palácio Monroe e a jurisdição trabalhista tinha natureza administrativa. Quando foram instaladas mais 3 juntas, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado e a Justiça do Trabalho tinha passado a integrar o Poder Judiciário. As 9 juntas estavam instaladas na Avenida Nilo Peçanha, número 31. Nos anos JK, foram instaladas mais 11 juntas, com algumas delas inaugurando um segundo endereço para o primeiro grau, mais especificamente na Avenida Almirante Barroso, número 54. Mas, por outro lado, o Rio de Janeiro deixou de ser Distrito Federal e o Tribunal Superior do Trabalho migrou para Brasília, a nova capital do país. Em 1963, as antigas juntas foram reunidas nesse prédio e o problema do espaço físico só voltaria a incomodar nos anos 70, quando a expansão jurisdicional envolveu a criação de mais 15 juntas que ocuparam alguns andares do Palácio do Trabalho, ali na Antônio Carlos. Quando o Brasil perdeu nos pênaltis para a França na Copa do Mundo de 1986, a capital já tinha 40 juntas de conciliação e julgamento e o gradual processo de ocupação do Palácio do Trabalho seguia de vento em popa. Veio a Constituição de 1988 e o antigo TRT foi desmembrado para a criação do TRT da 17ª Região, no Espírito Santo, mas houve também a criação de mais 11 juntas por aqui. Não percam a conta. Quando voltamos a votar para presidente em 1989, havia 51 juntas instaladas na cidade do Rio de Janeiro. Pouco antes do tetracampeonato mundial, foi inaugurado o Fórum da Rua Santa Luzia, número 173, onde foram instaladas 18 novas juntas e realocadas 12 antigas. Com outras 4 novas, o Palácio do Trabalho hospedava 43 juntas, enquanto a Santa Luzia abrigava 30 delas. Não sem dificuldade, já que o prédio viria a ser objeto de interdições da Defesa Civil. Nada disso, entretanto, se compara ao desastre que foi o incêndio de 8 de fevereiro de 2002. Foram quase 2 anos para que todo o primeiro grau fosse realocado na Rua do Lavradio, número 132, com suas agora denominadas 73 varas do trabalho, em virtude da extinção da representação classista. Quando foram instaladas as 9 mais recentes varas, isso já ocorreu na Avenida Gomes Freire, 471, para onde também foram transferidas mais 3 varas. Hoje são, portanto, 70 varas no Fórum da Lavradio e 13 no Fórum da Gomes Freire. Eu sou Roberto Fragali, juiz do trabalho, e hoje converso com Débora Bleichmann Bassan, juíza titular da 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Marcos Dias de Castro, juiz titular da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e Patrícia Lamper Gomes, juíza titular da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença e pela disponibilidade para conversar conosco. Vocês não participaram desse itinerário de idas e vindas do primeiro grau pelo centro do Rio de Janeiro. Mas hoje, vocês são 3 juízes titulares aqui no balneário maravilhoso, depois de uma longa carreira na magistratura fluminense. Marcos ingressou na magistratura em 2001, Débora em 2005 e Patrícia, depois de um período de 3 anos como servidora no TRT do Rio Grande do Sul,
ingressou em 2011, quando o Marcos justamente estava assumindo como juiz titular. Que tal a gente começar o nosso papo com vocês reconstituindo um pouco dessa trajetória de cada um? Como é que foi esse percurso? Como é que vocês chegaram hoje à titularidade aqui no Balneário? Então, eu titularizei primeiro na primeira vara de Campos de Goytacazes, né? Fiquei lá por um ano, assumindo a titularidade, foi um desafio, né? Era também uma vara com um acervo muito grande. Em seguida, fui para a primeira vara do trabalho de Macaé, que também tinha um acervo enorme, né? E, posteriormente, depois de 1 ano e 4 meses, eu cheguei na 59, né, na 59ª vara, onde o que mais eu ouvia é que ninguém queria essa vara, né, porque ela tinha um acervo enorme, tinha um histórico de que ninguém que passava por ali conseguia resolver, né, os conflitos, enfim, acho que talvez os servidores, tudo. E foi um grande desafio, né? Foi um ano muito caótico, né? Onde a gente teve que montar uma equipe, praticamente troquei todos os servidores, ficaram poucos, acho que só 2, né? Tive uma diretora que pôde me ajudar bastante nesse início, né? Porque o início é difícil, né? Quando a gente chega numa vara, e lógico que a gente nem sempre, quando a gente chega na vara, está tudo como a gente gostaria. Então, foi um desafio muito grande. E no segundo ano, assim que a gente fez 2 anos de vara, foi que a gente completou no dia 13 de março, eu acho, fechou tudo e veio a pandemia. Então, foi histórico, assim, né? A gente fez aniversário na vara e fechou tudo. Então, assim, a trajetória foi difícil, né? Foi um grande desafio, tiveram diversos obstáculos, mas a gente conseguiu manter uma pauta razoável, né? Fazer a prestação jurisdicional de acordo com o que o jurisdicionado merece, e são desafios que a gente não acaba nunca, né? Cada vez a gente tem desafios novos, mas que é muito gratificante ver o resultado do trabalho. Eu acho que o mais importante disso tudo, eu acho que no início a gente arregaça as mangas, a gente trabalha bastante, a gente tem muitos obstáculos, mas ver o trabalho, né, depois do que acontece é muito gratificante. Tanto que, né, as estatísticas, agora tem até uma nova do CSJT também, que abrange todas as varas de todos os tribunais, né? E ver, né, que a 59ª vara é a nona, ficou em nono em todas as varas da capital, né, de produtividade na fase de conhecimento. Eu acho que é gratificante, né? Eu fico feliz, né, por ter conseguido essa evolução toda, onde todo mundo dizia que era impossível, surgiram outras varas, e eu disse, não, esse é o meu desafio, então eu vou ficar aqui. E nesse podcast tem até um professor, né, que eu também fiquei muito tempo na vara dele, né, Marcos? E que eu acho que eu aprendi um pouquinho com ele. Acho que eu fiquei alguns meses, acho que eu Entendeu? mais Não, de um ano. superou. Não, e aí acho que eu aprendi também um pouquinho, né? Acho que por isso que nós estamos aqui juntos. Acho que foi isso. Obrigado, Débora. Marcos, me conta, você que tem aí mais tempo, né? Pois é, né? São mais experientes, vamos dizer assim. Outro dia me falaram que eu era um juiz clássico, Fragalho, então acho que é melhor, eu gostei disso, um juiz melhor do que velho, né? Clássico. Tem seu charme. Tem um charme, né? Tem sei lá, um pedigree, vamos dizer assim, né? Não, esse ano, por coincidência, eu faço 25 anos de TRT, porque eu entrei como servidor em 1997, quando ainda existiam os juízes classistas, aquelas mesas clássicas das juntas de conciliação e julgamento, né? Fui juiz lá na famosa, né, Rua Santa Luzia, naquelas varas apertadas, né, aquele dia a dia, e conheço bem, o tribunal é minha casa há 25 anos. Em 2001 eu virei juiz, também estava, né, na linha de frente quando teve um incêndio traumático na nossa história de 2002, né, e virei titular em 2011, em Itaguaí, numa vara que tinha um acervo de 11 mil processos. Assim, foi um sufoco aqueles quase 2 anos em Itaguaí, com 11 mil processos de acervo, 2 mil petições sem despacho, processos e mais processos.
e conseguimos fazer um bom trabalho em Itaguaí. Depois eu vim direto para a 18ª Vara, e não é como Débora, com certeza como Patrícia. A 18ª Vara era a penúltima colocada na capital. A minha também. A minha também. Tinha um acervo gigantesco, pauta para mais de quase 2 anos. Não sei como não houve uma intervenção naquela época, né? E basicamente, eu sempre falei muito para os meus servidores que a gente deveria focar, né? A justiça do trabalho, mais do que qualquer outra justiça, ela tem que ter foco no jurisdicionado. Isso é o mais importante. Isso é o que eu sempre coloquei. Aqui nós somos servidores públicos, né? Então nós temos aqui, talvez, me lembro muito de uma ex-corregedora, né? Que foi minha corregedora, me recebeu no tribunal, Doris, né? Doris, que foi uma grande desembargadora já aposentada, e ela dizia o seguinte: olha, talvez o mais próximo que esse jurisdicionado chegue do Estado é de um juiz do trabalho. Ele já não tem saneamento básico, ele já não tem acesso a um transporte público precário, não tem acesso ao sistema de saúde. Então, pelo menos, tratem bem esse trabalhador que vai procurar você, né? Então, isso ficou para mim, né? Eu falei, realmente, a Doris tinha razão. A gente, ali como juiz do trabalho, o mínimo que a gente poderia fazer é dar um atendimento de qualidade. Esse foi sempre um lema que eu sempre passei para os meus servidores e sempre trouxe para a minha atuação profissional. Então, são 25 anos. Eu costumo dizer que fui para esse trabalho um pouco por acaso, né, Fragale? Não sei se foi o seu caso, não sei se foi o caso da Patrícia ou da Débora, mas acabei fazendo um concurso para servidor porque eu queria casar, né? Depois, como eu já estava lá, virei juiz do trabalho. E se existe alguma certeza naquele velho ditado, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, talvez eu seja um exemplo, né, porque caí numa justiça que eu adoro esse trabalho, eu adoro a audiência, adoro esse contato que a gente tem. Talvez eu fosse um juiz federal muito infeliz, né, se estivesse no silêncio do meu gabinete, sem contato com o povo. Então, basicamente é isso, Patrícia. Você que me passou a palavra, agora eu passo para ti. Eu quis ouvir também, aproveitar a experiência, né? Porque eu sou titular recente, né? Juíza também recente, né? Principalmente comparando com a história do Marcos Fragale. Mesmo Débora também tem bastante tempo já de tribunal. Tive também, né, experiência como servidora, e como você, Marcos, caí na Justiça do Trabalho. Tinha feito 2 concursos, no federal primeiro e depois na trabalhista. Entrei primeiro na trabalhista e aquilo ali me pegou, né? O ver funcionar, o ver as pessoas, eu vi o processo andando, eu tinha essa impressão, né, de que aqui existia essa necessidade, essa urgência, e eu tive essa experiência, né, lá no TRT. Então, lá decidi que queria o concurso para magistratura trabalhista. Fui muito bem recebida no Rio de Janeiro, né, que virou a minha casa. Mudei para cá, tive que me adaptar com questões culturais, né, e tudo, estilos, mas gostei muito. E tive uma transição, né, como substituta, porque nessa história longa que o Fragale contou, e eu faço parte agora de um pedaço, logo que eu entrei, começou o PJS, em 2013. Né? Então, eu já entrei com uma transição. E durante o tempo de substituta, eu rodei muito. Né? Então, eu até vim refletindo, porque eu virei titular em 2020, no meio da pandemia. Né? Foi a primeira titularidade na 2ª Vara de Campos. E então, eu peguei justamente, foi uma experiência que nós não sabíamos. Já era uma experiência nova, porque em virtude das designações serem muito pingadas, muito temporárias, eu percebi que eu não tinha exercido a titularidade em nenhuma vara como substituta por mais de um ano. Né? E eu nunca gostei dessa situação, eu nunca gostei de me sentir uma juíza de passagem. Né? Eu sempre gostei, como a Débora falou, de ver os resultados, de ver o impacto, de ver se isso funciona ou não funciona. Eu me apego aos servidores, à equipe, ao trabalho, à forma, né, como pensar as coisas, mas também foi uma grande experiência, porque eu pude pegar a experiência com vários tipos, entre aquilo que não combinava comigo, dizendo, olha, eu acho que isso aqui não funciona, e também com experiências maravilhosas de colegas, de dizer, opa, vou seguir esse caminho, tá dando certo. Então, eu sempre tive essa mente bem aberta, e aí assumi em Campos, no meio da pandemia, tudo fechado. Tive que fazer todos os contatos virtuais, né? Eu não conhecia ninguém, né? Então eu tive que conhecer a minha equipe virtualmente, né? E foi muito bem recebida.
Mas, claro, foi um desafio, né? Tentar formar vínculos, tentar mudar as coisas, tentar imprimir o nosso jeito, num momento também excepcional, né? Toda aquela ideia que eu tinha, nossa, quando eu virar titular, eu tenho uma ideia, um plano, né? Eu tive que, todos nós, né? Ficou aquilo em suspenso e permaneci, acho que 9 meses em campus e em seguida surgiu a vaga, né, na capital, meu destino final. E acho que é difícil, né? Normalmente, quando a gente titulariza, vem um desafio, não só da titularidade, mas do lugar que a gente assume. A gente passa muito tempo sonhando, né? Eu acho, com a titularidade, né? O que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. De poder tomar as escolhas, eu gosto dessa parte, né? Primeiro, da parte de pessoas, de poder contar com uma equipe, né? De poder ter essa parceria, de construir parcerias, né? Então, isso para mim é uma coisa que pesou bastante do motivo do porquê eu queria muito virar titular, mas também porque eu queria ver a coisa acontecer. Eu queria saber se o que eu estava fazendo estava dando resultado, como é que eu podia agir diferente, o impacto disso. E agora, estamos em agosto, eu estou há 10 meses, né? Acho não, quase um ano agora em setembro, que eu assumi na 16ª. Também fiz uma mudança de equipe bastante grande, ainda em transição, acho que isso é um passo desgastante. E assumi um acervo também bem expressivo, um dos maiores na capital, inclusive na fase de conhecimento. E acho que o maior desafio é também segurar entre querer fazer tudo de uma vez só e, ao mesmo tempo, traçar um plano, saber que a coisa não muda de uma hora para outra, né? Então, eu estou nessa fase um pouquinho diferente, né, que vocês já passaram, mas eu estou nessa fase que eu digo assim, ainda de transição. Eu ainda me sinto, que nem eu disse, eu não fechei um ano ainda, né? Vai ser a primeira vez que eu vou fechar um ano em uma titularidade agora, né, que seja, mas eu assumo, assim como vocês comentaram, como um desafio e ver também os resultados que vocês tiveram me anima, né, de ver, olha, tem como, é bastante trabalho, eu sei, mas tem como, e eu acho que os processos merecem. Então, eu sinto muito isso, assim, eu digo, nossa, se eu puder contribuir, tô aqui, é para isso que eu tô aqui. Deixa eu aproveitar a sua fala, Patrícia. Marcos ficou 10 anos como juiz substituto, Débora ficou 12 e você ficou 9, né? Sim, grosso modo, todos levaram uma década para virar juízes titulares, para assumir a titularidade de uma vara. Você falou um pouco do como foi, ou mais até como está sendo ainda, né, a sua transição de substituta para titular. Eu queria ouvir também um pouco, Marcos e Débora, como é que foi essa transição, ou como é que é essa transição, além de vocês falarem para o nosso ouvinte, né, quão diferente é o trabalho de juiz substituto e de juiz titular. Juiz não é tudo igual? Marcos, que tem mais experiência, começa. Juiz é tudo igual, mas falando no popular, Fragalha, é muito bom ter uma casa sua, né? O sonho da casa própria, né, que todo brasileiro tem, a gente acaba um pouco... Por mais que você tenha autonomia, eu sempre trabalhei com juízes titulares que me deram muita autonomia, né? E espero que tenha dado para ti, viu, Débora? Muita autonomia. Foi meu professor, eu aprendi com você. Juízes que me respeitavam meus entendimentos, que trocavam muitas ideias, mas é muito diferente, Fragali, porque por mais que o substituto ele tem essa liberdade, né, ele não toma as principais decisões administrativas da vara, por exemplo, né? Como titular, por exemplo, você acaba sendo um pouco gestor de pessoas também, né? Você vê quem é que tem mais aptidão, por exemplo, para, de repente, ser um assistente de juiz, e você tem esse poder de decisão, né? Como substituto, você pode até observar, fazer uma sugestão, mas o poder de decisão não é seu, né? Então, assim, talvez a grande diferença, talvez o que eu mais talvez tenha sofrido no início foi um pouco isso, né? Foi ter que largar um pouco uma postura. Eu não diria que é uma postura passiva, tá? Não é isso. Mas é uma postura talvez não tão atenta aos detalhes como o juiz titular tem que estar, né? Porque ele eu tem acho também, questão. Não sei você, né, Marcos? No início, a gente também não tinha esse... a gente não ficava muito tempo em uma vara só, né? Isso veio ao longo dos anos, né? Que foi uma conquista que a gente conseguiu
ficar mais tempo como substituto em uma vara só, né? Assim que eu tomei posse, não existia isso. Um mês você estava num lugar, outro mês você estava num lugar. Por acaso, eu fiquei muitos anos em Duque de Caxias, porque lá era uma comarca menor, então eu acabei rodando em várias varas de Duque de Caxias, fiquei muito tempo com a Ana Rita, que era uma colega muito querida, então acabei ficando muitos anos com ela também, que foi quem me ensinou bastante também, nesse período, né, de substituta, mas a gente realmente não tinha muita autonomia, foi como você falou, né, Marcos? A gente tem que se adequar àquela casa que não é nossa, né? Então a gente dá sugestões, observa, mas a gente vai se adequando àquele período que não é nosso e a gente vai anotando essas observações e falando, não, o dia que eu for titular, eu vou fazer isso. Ou o dia que eu for titular, eu não vou fazer isso igual ao que o outro está fazendo, porque eu verifico que não dá certo, mas não posso fazer aqui, né? Eu acho que é muito isso. Então, a gente tem ideias, tem opiniões, tem sugestões, que algumas, né, aceitam e outras não. E aí a gente vai observando que eu acho que o titular que a gente né, a gente vai tendo como um estágio, né, digamos assim, um período que a gente foi substituto, né, as varas que a gente passou, com os juízes que a gente trabalhou, assim, eu trabalhei, a maioria dos juízes que eu trabalhei foram grandes incentivadores, que eu pude aprender bastante para nesse período que eu fui titular, e até quero fazer uma ratificação, né, que na verdade, quando eu fiz 1 ano de vara, que foi quando veio a pandemia. Então, eu completei 1 ano, a gente cantou parabéns, fez bolo, tudo, e aí fechou o mundo, que foi 13 de março, foi uma sexta-feira, na segunda já tinha acabado tudo fechado, ninguém mais ia a lugar nenhum. Então, assim, foi a comemoração de 1 ano intenso de vara, né? Que eu também, quando cheguei igual o Marcos, era a penúltima vara, assim, ficava entre a penúltima e a última da capital, né? Pelo acervo, pelo número de audiências, processos a marcarem, despachos. Quando eu cheguei na vara, tinha mais de 6.000 petições também para serem despachadas. Então, eu acho que, como você falou, né, Fragali? Então, acho que o período que a gente é substituto, eu fui 12 anos, né? E quando a gente entrou, eu e o Marcos, a gente não tinha nem assistente, né? Nós levávamos os processos físicos para casa, numa mala, para fazer todos os despachos, desembargos de execução, embargos de declaração, tudo. A gente não tinha sequer um assistente. Então, assim, a gente pode falar, né, Marcos, no nosso período... Posso falar? Aqui em casa, inclusive, os meus filhos falavam do quartinho azul. Sabe o que era o quartinho azul? Eram os processos físicos todos empilhados que a gente levava para casa e botava lá no quartinho azul. Então, hoje em dia, eu sinto até assim, nossa, não tem processo, né? Tudo PJE, a gente sente até falta quando vinha um físico ou outro. Nossa, né? Quanto tempo que a gente não vê um processo. Então, assim, a gente foi se acostumando com a modernidade também, né? Que é tudo sem papel, processos eletrônicos, audiências virtuais. Então, sei, essa foi a experiência assim, que eu tive aportando Marcos, né? Não, perfeito. Eu senti agora, eu acho que principalmente por uma peculiaridade, que nós não atuamos como regra com 2 juízes por vara, né? Então, acaba que quando assume a titularidade, fica tudo muito concentrado também. Se tivéssemos mais fixação, mais juízes, daria até, porque eu gosto dessa troca de ideias, né? É sempre muito válida poder dividir, né, as dificuldades e tudo, e as decisões. E eu percebi na titularidade que parece que um trabalho invisível, que não é só o executor. Não vou ali só chegar, a pauta já está marcada. Por que vou fazer aquela pauta? Como vou organizar? Que é uma parte muito boa, mas por quê? Posso fazer de um jeito ou de outro? Posso fazer não posso fazer inicial? Você pode, como você marcar, como você quiser. Mas por que você vai tomar essa decisão? Ou, né? Com que objetivos? Isso tudo, eu digo, parece um trabalho invisível, mas que alguém precisa fazer. E na titularidade eu tenho visto isso. Né? E você ser a referência também para a equipe. Né? Tudo, a quantidade de detalhes, né? de coisas que às vezes estão ali por trás e que são essenciais e que às vezes como substituta nem sempre eu via. Né? Pela narrativa de vocês, a vida muda, né? A vida fica muito diferente depois dessa passagem. Ao longo da trajetória de vocês, como substitutos, né?
Débora e Marcos mencionaram, Patrícia acho que ainda pegou muito desse período. Você tinha uma grande mobilidade, vocês circularam muito pelo Estado, né? Exerceram a jurisdição na capital, na região metropolitana, no interior, e todos vocês foram promovidos inicialmente para o interior, né? Débora e Patrícia foram promovidas para Campos dos Goytacazes. Eu fui para Macaé primeiro, né? Fiquei 4 meses em Macaé e depois 1 ano em Campos. Perdão, Macaé, é porque Macaé é uma espécie de bairro. Não, eles vão falar, se eles vão reclamar se eu disser isso, eu acho que eu vou ter que apagar. Mas, bom, né, foi para Macaé, depois para Campos, Marcos foi promovido para Itaguaí, né? E vivenciaram um pouco dessa experiência da jurisdição no interior de forma fixa durante um certo período de tempo. 1 ano, 6 meses, 2 anos, acho que foi o caso do Marcos lá em Itaguaí, né? Num dos episódios anteriores do Jurisdição Fluida, do nosso podcast, eu conversei com os juízes que são titulares no interior já há muito tempo. E um dos assuntos que apareceu na nossa conversa é essa ideia de um ethos profissional da magistratura, né, fluminense, que costuma argumentar distinguindo ser juiz na capital e ser juiz no interior, né? Dizendo que o juiz da capital tem mais complexidade, tem uma série de outros elementos, a gente vai voltar a falar um pouco disso um pouco mais à frente, mas eu queria ouvir vocês. É muito diferente mesmo ser juiz na capital, ser juiz no interior? A maioria da minha experiência como substituta, eu fiquei no interior, né? E por opção, fui para São João de Meriti algumas vezes, fui para Nova Iguaçu, a maioria do tempo em Duque de Caxias, fiquei muito na Baixada, e eu sempre gostei. Eu acho que os advogados são muito receptivos no interior, os servidores recebem muito bem, porque eu acho que eles sabem que é uma coisa mais passageira, então estão sempre recebendo, estão sempre dispostos, sabe, a ajudar e tudo. Só que eu acho que como a gente, na verdade, reside mais assim aqui na capital, aí a gente acaba voltando. Mas não acho que já teve esse negócio, né? Que eu acho que a capital tinha processos mais complexos, você ficava com mais sentença do que processos no interior, né? Na época que eu era substituta, todo mundo falava, vamos ficar lá, porque tem menos sentença, faz mais acordos, né? As empresas, você já sabe, as empresas que fazem acordo, faz pautão de acordo. Mas hoje em dia, pelo que eu ouço, assim, Caxias também já não tem mais tantos acordos como existiam antigamente. Assim, lógico que na minha titularidade, quando eu fui para Macaé, não existe acordo, é tudo para Petrobras e é mais pesado. Mas Campos realmente era um pouco mais tranquilo, sim, né? Os processos você via com matérias mais simples. Mas que eu acho que depois de um tempo que a gente está na capital, acho que o Marcos pode falar também melhor, a gente também já se acostuma, né, com esse modus operandi, e eu acho que a gente vai administrando bem. Eu acho que, como, né, todo mundo já falou, né, acho que a nossa rotina, administrar pauta, administrar vara, acho que é igual em qualquer lugar, tanto no interior como na capital. Não sei os demais colegas, né, do que pensam tudo. O que eu sinto, eu fui juiz em Itaguaí, claro, fui substituto em Petrópolis, rodei também o estado todo, naquela época que a Débora colocou que a gente não tinha circunscrição, né? Porque a gente estava, né? Um dia estava em Petrópolis, no outro mês estava em Cordeiro, eu peguei a vara de Cordeiro, né? E vocês não pegaram. Mas aí, peraí, mas Cordeiro era o paraíso. Cordeiro tinha falta de 15 em 15 dias. Eu nunca consegui ir para Cordeiro, era disputado Cordeiro. Pensa no lugar para você ser feliz, era Cordeiro. Olha, eu chegava terça-feira à noite em Friburgo, comia, no meu hotel, comia ali um fondue, né? Depois pegava um carro até Cordeiro. Quarta-feira, meio-dia, eu estava voltando para o Rio de Janeiro. Já tinha acabado a pauta, já tinha assinado tudo, já tinha resolvido tudo. Mas esse Cordeiro, vocês não conhecem. Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu... Eu nunca conseguia. Era muito disputada. Para mim é só lenda. Agora, a coisa... Eu peguei a vara de Itaguaí. Itaguaí é um polo muito grande, industrial muito grande. Então, tudo que tem no Rio tem Itaguaí, né? Tinha lá, né? Então, não era muito diferente a complexidade dos processos. Mas tinha uma coisa no interior, e isso me marcou muito, né, que eu gosto muito de falar. Porque como era uma vara única de interior, a proximidade com o jurisdicionado e com o advogado é diferente. É diferente da capital.
É muito diferente. É engraçado dizer isso, mas quando eu era juiz em Itaguaí, eu podia fazer coisas que eu não posso fazer aqui na 18ª Vara da capital, né? Como, por exemplo, eu chamei o presidente da OAB e falei assim, poxa, vamos fazer o seguinte, por que os advogados não tomam ciência das notificações na própria vara? Eles vão lá, tomam ciência das notificações, é só eles irem lá, a gente não precisa nem mandar correio, olha como a gente vai economizar, né? Coisa que só lá em Itaguaí eu consegui fazer. Os advogados, eles iam nas varas, tomavam ciência, e a gente economizava em publicações, em expedições de CE, né, de postais, era muito. Essa proximidade era interessante. Eu lembro que, assim, dando aula de competência territorial, a gente sempre diz assim: por que a CLT exigiu que o juiz, né, que fosse a regra da prestação de serviços, a competência territorial? Aí, 10 entre 10 livros e manuais falam, porque o juiz territorial conhece as peculiaridades do conflito, né? Porque ele está ali próximo do lugar da prestação de serviços. E eu confesso que eu repeti essa cantilena e eu nunca acreditei, tá, Fragalho? Eu nunca acreditei nisso. Eu falava, ó, porque os livros falavam, os manuais dizem, né? Eu vou dizer isso. Mas, na verdade, não é que isso é um pouco verdade nas comarcas do interior, mais do que na capital? A gente conhece o jurisdicionado, a gente conhece os tipos de demanda, a gente conhece os advogados pelo nome, né? Coisa que na capital, muitas vezes, isso não é possível. Talvez essa seja a grande diferença. Talvez no interior, principalmente naquela realidade de vara única, a gente tem uma proximidade com o jurisdicionado, com o advogado muito maior. É o que eu penso. Não sei o que vocês pensam. O meu caminho foi um pouco diferente. Eu acho que, como vocês brigavam para ficar no interior, só sobrava a capital. Então, eu rodei muito como substituta na capital. E aí, depois teve a circunscrição, houve uma fixação. Eu sempre fiquei muito mais juíza da capital do que do interior. Então, quando eu fui titularizar em Campos, foi o período que eu fiquei maior tempo no interior. E eu nunca tinha atuado em Campos. Eu nunca tinha ido a Campos. Né? E eu sou de fora também. Então, me deparei com uma realidade. E tem uma peculiaridade do estado do Rio que também sempre me chamou a atenção, porque se nós repararmos, nós temos 146 varas. Dessas, 82, então mais da metade é capital. Se somar a região metropolitana, nossa, já sobe ainda mais. Então, tem pouco interior. E é diferente de uma realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, que era muito mais interiorizada. Então, talvez não tivesse essa diferença assim tão que a gente fala tanto aqui no Rio. Mas fato é que o que me chamou a atenção quando fui para o interior é a questão que concentra, talvez não seja só necessariamente o interior, mas a quantidade de demanda e a quantidade de varas, por exemplo. Ter atuado num lugar que eram 4 varas, concentrava a atuação. Era mais fácil essa proximidade que o Marcos comentou, de uniformizar procedimentos, de ser mais previsível, de funcionou para um, vamos adotar, né? Vamos mudar aquela influência na localidade. E quando vem para cá, pode ser que a gente tenha 82 processos contra uma mesma empresa, um em cada vara. Né? Então, eu acho que... E lá não, lá era dividido entre 4. Então, aconteceu no período que eu estava uma dispensa muito grande numa empresa que perdeu um contrato. Eu peguei 60, 80 processos, não só na minha vara, né, daquela empresa. Então, você consegue, talvez, atuar mais pontual, né, mais atacar, talvez, mais próximo do conflito. E eu vejo que na capital tem essa diferença. E eu senti um pouco também, uma impressão que eu tive também, é que talvez por conta dessa dinâmica específica, o interior se sinta um pouco esquecido às vezes, né? Que nem o Marcos comentou. Olha, aqui eu não posso fazer coisas que eu faço lá, ou aqui tem repercussão maior, até o próprio tribunal, às vezes, mais próximo do que... E as medidas muito mais voltadas para uma realidade da capital, que é complexa, né? Lidar com 82 varas é complexo, mas que às vezes, se replicada no interior, não faz tanto sentido, né? Dificuldades, assim, por exemplo, até quando nós tivemos que revezar andares e tudo, essa realidade no interior não era o problema, né? Então, eu acho que eu percebi essa diferença, assim, também. Queria aproveitar um pouco a deixa que o Marcos trouxe, né? Com a ideia do... A expressão que ele utilizou foi a ideia do juiz territorial, né? E eu acho que aqui tem um gancho bem interessante para a gente pensar um pouco. Se a gente olhar para o que aconteceu com a pandemia, né, foi um processo de aceleração da virtualização que até então
estava concentrada no PJE, né? A Patrícia mesmo, no início da nossa conversa, disse: eu cheguei aqui na transição do papel para o eletrônico, praticamente não conhecia jurisdição com papel, ou conhecia a jurisdição com papel lá no Sul, mas aqui no Rio já veio de uma forma diferente. E essa aceleração da virtualização, num contexto de pandemia, fez com que quase o nosso trabalho, quase a totalidade do nosso trabalho passasse a ser remoto. Em outras palavras, a gente poderia dizer que as nossas noções de espaço foram subvertidas e, ao invés de girar em função de um território, a gente passou a girar em função da tela do computador. Com esse novo cenário, e aproveitando seu argumento do juiz territorial, Marco, faz sentido distinguir capital e interior, ou, uma pergunta mais cabeluda ainda, né? Faz sentido pensar a jurisdição a partir do território? Meninas, vou passar, batata quente eu passo para vocês. Você que trouxe aqui um problema. Pois é, né? Só botei fogo no parquinho, agora vocês tratem de apagar o incêndio. São muitas coisas novas mesmo. E eu também já me peguei pensando várias vezes nessa questão da presença. O que é a presença? Nós estamos aqui presentes, né? Completamente na conversa. É claro que não supre o presencial, mas eu acho que a fixação, talvez, né, a gente possa falar, ficar mais tempo numa localidade com um determinado tipo de demanda, né, permite com que a gente conheça melhor a realidade dali. Mas agora o estar, porque o substituto, por exemplo, tem que julgar igual e um dia ele está em cada lugar. Ele é menos juiz ou menos capaz de dar uma boa decisão para aquela localidade só porque ele não está fixo? Nunca pensei dessa forma, né, como substituta. Mas acho que juiz é juiz, né, independente da localidade que está. Acho que a gente tem os nossos entendimentos que podem variar, né, de acordo com alguma comarca, porque tem por exemplo, Macaé tem muito marítimo, então a gente decide ações que a gente não tem muito em outros lugares, tem mais naquele lugar, como Campos, tem mais rural, que no Rio, na capital, a gente não vê rural. Então, acho que no meu ponto de vista, né, territorial, seria esse tipo de ações que a gente vê num lugar e outro não sei, pensando assim. Mas juiz, a gente vai ser juiz em qualquer lugar, eu acho, com os nossos entendimentos. Já que o Marcos passou a pergunta para as meninas para fugir do problema, eu vou complicar para ele, né? E vou perguntar, mas pela explicação delas, juiz é juiz em qualquer lugar, a gente poderia muito bem ter 290 juízes no primeiro grau com competência igual por todo o estado do Rio de Janeiro, ainda mais nesse contexto de ausência de vinculação ao território, salvo o território do estado. O que te parece? Sim, eu penso o seguinte, eu acho que a realidade do processo eletrônico, o processo eletrônico, ele traz uma outra realidade para o magistrado, né? A gente pode falar aí em hiperconexão, né? O princípio da intermedialidade, esses princípios todos do processo eletrônico, eu vou dizer, Fragale, na minha opinião, tá? Eu sei que eu provoquei essa questão do juízo territorial, eu sei que eu falei da minha realidade em Itaguaí, mas eu acho que hoje, o que impede, por exemplo, um juiz de fazer uma inspeção judicial virtual, por exemplo, numa empresa, com as tecnologias que nós temos? Eu acho que as novas tecnologias, a realidade do processo eletrônico, essa circunstância que as meninas colocaram, né, do juiz substituto, do juiz titular, todos serem juízes em plena igualdade, em pleno conhecimento, e o próprio acesso à informação e conhecimento ímpar, como a gente nunca, né, pensou em ter, né, como pega um juiz há 30 anos, o grau de informação que nós temos hoje, 30 anos depois, um juiz de 30 anos atrás não tinha nem metade dessas informações. A gente tem outro dia o oficial de justiça devolveu, só para dar um exemplo, né, um mandado dizendo que não tinha localizado a empresa, né? E eu, com o reclamante, peguei a tela do computador, botei no Google Maps, né? Aí botou lá a foto da rua, apareceu o estabelecimento, e ele falou, é aqui, doutor, é ali, é aquela portinha, era uma copiadora, né? Que tira xerox, né? É aquela portinha ali. Aí o que eu fiz? Eu fiz um print de tela, imprimi e mandei no mandado para o cara, para o oficial de justiça, de saber onde era, porque
Pela numeração era impossível achar o local, né? Veja, isso é uma coisa, uma maravilha da tecnologia. Então, assim, eu confesso que eu tenho pensado muito nisso. A gente sabe que tem experiências aí que estão surgindo no Brasil todo. Eu sou bem radical nisso. Eu acho que essa questão da territorialidade impactaria muito menos hoje, muito menos, se a gente pensar numa formação de um juiz mais preocupado com essa acessibilidade, ter acesso a esses conhecimentos, não só de raiz jurídica, como meta jurídica, aspectos sociológicos. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a isso, não necessariamente estando fisicamente na comarca. O juiz tem essa possibilidade, essa formação. Eu sou radical, viu, Fragalho? Eu acho até que não faz nem mais sentido essa divisão entre juiz titular e substituto. Eu sou radical, na minha opinião. Não faz mais sentido. É questão de vara, o conceito de vara, de unidade jurisdicional, ele tem que ser aperfeiçoado dentro de uma justiça 100% digital. Como nós vamos fazer, eu não sei, tá? Mas eu acho, sim, que nós podemos... Por que não termos... são 146 titulares e 146 substitutos, não é isso? Então, por que não termos 292 juízes com jurisdição em todo e dividindo igualitariamente a distribuição? Olha que bom. Vamos distribuir. Eu posso pegar um processo em Cordeiro, por exemplo, né? 100% digital, e ao mesmo tempo em Campos e Angra dos Reis. O que você acha, Fragalho? Estou viajando? Talvez não seja uma má ideia. A dificuldade vai ser achar o processo de Cordeiro, porque, né, afinal de contas, Cordeiro permaneceu como uma miragem, como um paraíso perdido na memória da jurisdição fluminense, da jurisdição trabalhista fluminense. Talvez seja uma solução, é uma pergunta um pouco que eu queria fazer para vocês, voltando para a discussão da litigiosidade, né? A gente hoje está inundado por números, estatísticas, numa espécie de governança pelos números que nos obriga o tempo todo a... Né, e mesmo sem a gente perceber, a gente introjeta esse discurso, né? Débora falou, Marcos falou, todos falaram assim do orgulho de a minha vara passou de 51ª para, né, sexta, enfim... Estou aqui especulando nas posições, mas todo mundo está o tempo todo super orgulhoso desse esforço, né? E um dos contrastes que se falava muito nessa contraposição entre diversas jurisdições, capital, interior, região metropolitana, tinha a ver com acervo, com complexidade, com todas essas outras coisas. Mas tem uma variável que a gente fala muito pouco, que é a repetição. Eu, quando penso na jurisdição da capital, onde vocês estão, né, uma jurisdição que eu conheci um pouco antes de vocês, né, a gente teve uma avalanche temática com a Ponte Rio-Niterói, a gente teve uma avalanche temática com a construção do metrô, que inclusive demoliu o Palácio Monroe, que eu, né, mencionei na nossa introdução. A gente teve uma avalanche temática com os planos econômicos, a gente teve uma avalanche temática com as privatizações e os planos de demissão voluntária, e a gente tem, de certa forma, uma avalanche temática com terceirização. Será que a gente não está dividindo o bolo desigualmente entre nós em termos de trabalho? Será que a gente não tem expertise para poder pensar a jurisdição não necessariamente em função do território, mas talvez em função do conteúdo, talvez em função da complexidade econômica, enfim. Como é que a gente pensa a repetição, ou como é que vocês acham que a repetição interfere no trabalho? Eu acho a repetição muito desgastante, porque para dar aquela sensação de enxugar gelo, ela diz para mim, pelo menos, ela me tira um pouco o foco, porque às vezes outras demandas que são sensíveis e que se perdem no meio de várias repetidas, que são tão importantes quanto, mas é difícil mesmo administrar, é como se fossem várias varas dentro de uma só, né? Várias formas de pensar dentro de uma só. Então isso é uma coisa que, e ao mesmo tempo, o esforço que se precisa para resolver as grandes também, se você você replica, você também tem um impacto, né? Então, agora eu fico aqui pensando que nem o Marcos diz, olha, abre tudo,
né? Divide tudo. Eu não sei muito bem como implementar, e eu sei que o nosso objetivo não é saber ainda, né? É o viver o hoje e ir experimentando. Eu sou muito assim, eu gosto de tentar, né? Eu gosto de experimentar e ver o resultado, e com base nesse resultado, eu vejo, é aí que nós queremos chegar, e se for o caso, eu estou sempre aberta a mudar tudo de novo. Mas eu confesso que neste momento são muitos os caminhos que se abrem, né? Foi muito rápida essa transição, né? O PJE foi construído com muitos anos, né? Até nós acostumarmos e enfrentarmos as dificuldades que tinham, também de acesso, e agora esse veio como uma avalanche, como parece ser dos tempos modernos também, da velocidade que a tecnologia nos traz, né? Então eu vejo assim tudo com tenho muitas dúvidas, na verdade, de qual seria o melhor caminho. Também não sei se é o fato, né, que agora a gente tem esse juízo 100% digital, então talvez alguns processos que não existiriam antes estão vindo com mais repetições agora, porque é mais fácil, né, o acesso talvez à justiça, né, talvez até mais célere do que antes, com tudo 100% digital. O reclamante pode ter se mudado para outra localidade, não precisa estar mais fisicamente, né, presente numa audiência. Então, não sei se também as repetições, né, estão ocorrendo mais, pensando aqui agora, nesse ponto, né, é mais fácil o acesso à justiça, né, é mais fácil você não precisar estar fisicamente num lugar e poder ajuizar uma ação, né, na Justiça do Trabalho, assim como em outra localidade. Você mora no Rio, mas você não precisa estar... Você trabalhou em Macaé, mas não precisa estar em Macaé, não precisa ter aquele deslocamento. As testemunhas, vocês não precisam mais se deslocar, podem estar num ambiente de trabalho, não precisam nem perder aquele dia de trabalho mais, é só sair rápido na hora da audiência, logar no celular e estão prestando depoimento, né? Então, assim, não sei se a facilidade, né? Também, hoje em dia, temos mais essas repetições. Acredito que possa ser isso também. Mas interior, com certeza, essa repetição acontece com muito mais frequência do que na capital. Não sei, né, os demais colegas o que acham, mas antes, quando eu fiquei muito tempo em Duque de Caxias, era repetição, pelo menos numa pauta, uns 3 a 4 eram da mesma empresa, né? Porque tem muita repetição. Não sei o que acham, Marcos e eu acho que... Eu penso que tem duas causas. Eu penso assim, na minha... Claro que isso aqui é muito empirista, viu, Fragalha? É mais uma observação do que acontece. Primeiro que a gente tem um ambiente sistemático de descumprimento de regras trabalhistas, né? Então, rodoviários. A gente já sabe até as perguntas que a gente vai fazer, né, gente? Eu tenho um roteiro. Qual era o intervalo de placa? Virava na redonda? Quanto tempo de prestação de contas? Já tem um roteiro, né? Empresas de telefonia, né? Aqueles cabistas, as mesmas perguntas sempre. Uhum. E isso, eu acredito, um pouco a um ambiente sistemático de descumprimento de regras trabalhistas, né? Claro, e, ao mesmo tempo, que a gente se preocupa muito mais em, né, resolver o problema, mas não atacar as causas. Isso não é um problema só da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário, né? É um problema sistemático, nacional, e aí a gente vai para situações muito... E tem um outro aspecto endógeno. Eu escrevi um artigo com o Fabiano Luzes sobre o Instituto Processual, né, do IAC, né, o Incidente de Assunção de Competência, que é um dos institutos criados pelo novo CPC para a gente uniformizar a jurisprudência em matéria de direito. E olha que na Justiça do Trabalho quase tudo é fático, né? Mas eu fiz uma pesquisa e dos 20, se você somar todos os institutos, né, os incidentes de assunção de competência, dos 24 TRTs, o STJ tem mais IAC do que todos os órgãos do trabalho juntos. A gente praticamente não usa isso, que seria muito interessante, pelo menos para questões processuais, entendeu, gente? Pelo menos para saber se tem que liquidar, não tem que liquidar a petição inicial, né? E outras questões polêmicas, que a gente ainda continua tendo vários posicionamentos diferentes, e que eu acho que deveria ter algum tipo de uniformização. Eu não acho que isso seja a panaceia de todos os males. Veja bem, eu também tenho uma certa reticência com utilizar precedentes de uma maneira assim, como os Estados Unidos usam, como os americanos usam, mas, de alguma maneira, é um instituto interessante que nos ajudaria, pelo menos em questões processuais, né, ou de direito,
a evitar a repetição, gente, a ter uma segurança jurídica muito clara. Mas isso é um fator endógeno, nós usamos pouco isso. E, ao mesmo tempo, nós não atacamos muito as causas, mas isso é um problema da justiça. Né? Então, é repetição? É repetitivo. Na capital, eu acho, Débora, que tem muita repetição no interior, concordo, mas na capital tem muita repetição, é impressionante. Rodoviários, eu falei aqui de empregados de telefonia, a gente pode colocar bancários. Né? Você não passa uma pauta sem um rodoviário, um bancário. Trazendo os mesmos problemas sempre horas extraordinárias, né? Coisa que é impensável, por exemplo, na Alemanha. E tem tido muito pouco acordo, não sei também se... Muito, a pandemia dificultou assim, antigamente a gente conseguia, né, negociar mais, acho que eles conseguiam, né, chegar num acordo, e agora... A única vara que eu fui bom em acordo foi a primeira vara de São João, tinha um titular lá, que as pessoas, sabe, que tinha uma prática de acordo, que eu só copiei esse titular, e eu consegui fazer quase 70% de acordo. Eu nunca vi isso na minha vida, mas é porque isso era culpa do titular de São João. Primeira de São João, pesquisem quem é o titular. Vou deixar para o nosso ouvinte fazer essa pesquisa. Deixa eu tentar, sistematizando um pouco o que vocês disseram, né? Talvez, não sei, vou lançar aqui como uma espécie de síntese, né? A repetição no interior são as mesmas empresas, a repetição na capital é o mesmo conteúdo. Né? Acho que é isso mesmo. Empresas diferentes, mas o mesmo conteúdo. Enfim, essa repetição agora está sendo feita, novidade da pandemia, por meio de audiências telepresenciais. Depois de um período muito complicado no início da pandemia, a gente foi reaprendendo a fazer a nossa rotina, o nosso trabalho a partir de um novo contexto. E em 2020, em plena pandemia, o tribunal fez 95 mil audiências. Não sei se isso é muito ou pouco, não comparei com outros tribunais, mas, enfim, foram 95 mil audiências. E em 2021 foram 145 mil audiências, na sua grande maioria, né, telepresenciais. Como é que é a organização da pauta de vocês nessa nova modalidade? É muito diferente de quando as audiências eram presenciais? Vocês fazem a mesma quantidade? Vocês readaptaram? Como é que foi essa passagem para telepresencialidade? Bom, eu tive vou falar agora da 16ª, né? Eu tive que fazer escolhas, né? Porque a gente teve um represamento muito grande de audiências por conta dessa dificuldade inicial, acho que até o sistema estabelecer e o auge da pandemia, mas fato é que a maior parte eram audiências de instrução, né, que ficaram pendentes e prejudicadas, né, como um grande, porque também nós conseguimos ter alternativas, né, às audiências iniciais, eu pelo menos usei o 335, né, por um bom tempo, agora estou fazendo uma nova opção por me desfazer dele e adotar de volta as iniciais, mas consegui fazer o processo andar, mas isso gerou muitas instruções. Então, eu não faço uma pauta igual a que eu fazia antes da pandemia, porque eu tive que focar nas instruções. Né? E o fato dela ter sido telepresencial, eu tive que fazer uma adequação, porque nós, no início, eu não sei das varas dos colegas, mas eu já tinha que prever uma pauta lá para frente ou deixar os processos fora de pauta. Então, eu ia conforme a notícia que nós tínhamos. No início, só dava para fazer telepresencial, depois passou a ser possível híbrida, depois foi possível presencial, mas eu já tinha a pauta marcada. Eu tive que tomar, quando eu tomei a decisão, eu tinha uma circunstância e isso ia gerando um retrabalho. Então, a minha pauta ela é mais instruções, ela foi inicialmente tele, depois foi transformada para híbrida, né, e presencial para aqueles que assim requereram. Muito poucos, já adianto. A maioria tem optado por permanecer no formato híbrido. Pelo menos eu não recebo petições pedindo para alterar. Até agora a realidade tem sido essa. Eu espacei mais os dias porque são muitas instruções, ouvindo muita gente. E porque eu não tinha o deslocamento, eu resolvi aproveitar esse tempo de deslocamento para me permitir fazer mais audiências, porque eu tinha um acervo muito grande. Né? Então, talvez o número olhando só o número, seja menor, mas ela
são mais instruções. Eu acho que eu nunca fiz tantas instruções, nunca ouvi tantas testemunhas como estou ouvindo neste período, né, de processos desgastantes, processos pesados e processos antigos, né, que viraram antigos, o que para mim torna mais complexo também. Lá na 59ª também, né, durante o primeiro ano, né, que eu fiquei na titularidade, a gente conseguiu puxar bem a pauta, então ela estava excelente antes que veio a pandemia, né, estava para 3 meses, uma coisa que, né, tinha muitos processos incluídos em pauta, eu fazia uma pauta de 18, 19 UNAs, sendo com 5 instruções no final, mas que a gente conseguia resolver muito UNA, né, o Marcos também fazia uma pauta dessa, que eu lembro quando eu fui substituta dele, e aí a gente conseguia resolver muitas coisas nas pautas UNAs, né, então a gente não fazia tantas somente instrução, então com a pandemia a gente teve que se readaptar usando o 335, que antigamente também, né, a gente não usava, e ficaram 6 a 7 instruções por dia, uma coisa que a gente não tinha uma pauta só de instrução, era raro, a gente às vezes pegava uma pauta, fazia uma pauta de instrução, mas a normalidade era fazer as UNAs, né, no início da pauta e 4 a 5 instruções no final, então no início foi muito desgastante, a gente até me acostumar, né, com esse mundo virtual, as audiências duravam muito mais tempo, agora a gente já está se acostumando, mas no início duravam muito mais tempo, tinha que esperar o advogado logar, a testemunha caía, e a minha internet também caiu várias vezes no período de pandemia, porque é normal, né? A gente está no nosso ambiente de trabalho. Então, o que eu faço lá na 59ª? Também agora já estou fazendo híbrida, né? Para que a gente não tenha tantos adiamentos, então quem não tem acesso à internet, a um computador, ou tem aquela banda larga, né? Geralmente as testemunhas podem comparecer na vara, né? E que é raro comparecerem, né? A gente marca uma pauta híbrida, às vezes o servidor fica lá e vai às vezes, uma pessoa numa pauta inteira, né? Então, assim, não tenho tido muitos requerimentos para as pautas presenciais na minha vara, mas quando tem, marco. A partir de 2023, todas são híbridas ou presenciais, já não tem mais nenhuma só telepresencial, para, né, a gente se readequar também, né, às mudanças. E eu acho também que o que tem ajudado muito na 59ª é incluir em pauta os processos de Meta 2, né, que tem melhorado muito a estatística, né? Porque o que acontece? A gente tem os processos que estão entrando, né, o juizamento. Então, eu tenho priorizado as metas 2 para que eu julgue esses processos, né, até o ano. Não vou conseguir julgar todos no ano de 2023, vão ficar no ano de 2022, vão ficar alguns para 2023, mas estou fazendo pautas extras para julgar esses meta 2, que eu acho que são os processos mais antigos e que estão há muitos anos já para terem uma sentença. Então, eu me readequei, tenho ido à vara alguns dias, mas muito menos do que a gente ia antes, né? E no fundo, a gente faz menos processos do que a gente fazia antes, porque era uma loucura, 90 processos por semana que a gente fazia audiência antigamente. Hoje em dia, a gente não tem condições de fazer esse número mais só de pautas de instrução, né? E cada vez a gente demora mais numa instrução. Eu não sei, Marcos e Patrícia, mas as instruções têm demorado mais do que... Tem colegas que estão comentando que estão fazendo presenciais e que estão sendo mais rápidas do que as telepresenciais ou as híbridas, mas nessas híbridas ou telepresenciais, os processos mais complexos, com 3 testemunhas de cada parte, estão demorando 2 horas, o que talvez lá a gente conseguiria resolver, né, ou não escutaria as 3 testemunhas, mas eu acho que tem mais acesso das testemunhas, né, nesse mundo virtual, né, como a Patrícia também falou. Mas o que eu acho que adiantou muito, né? Por que não teve tanto prejuízo da entrega da prestação jurisdicional? Porque eu acho que eu julguei mais processos do que ajuizaram as ações. Então, por isso que eu acho que a estatística, né, como todo mundo gosta de falar de estatística, como mesmo você falou, né, Fragali, no início, então acho que lá na 59ª, a gente julgou mais do que no período da pandemia do que processos que foram ajuizados, porque no início da pandemia teve uma diminuição de ajuizamento. Agora a gente já está na normalidade, mas eu acho que no início teve uma diminuição de ajuizamentos. Não sei o que vocês acham também, Marcos e Patrícia. No começo, eu não era muito favorável ao 335, né?
aquele discurso que era um ato, não tinha lei, né? Era legislando por soft law, né? Do CNJ, depois do CSJT, depois a Corregedoria Geral do Trabalho, né? Com aquele artigo 7º. E confesso que em 2021 eu mudei de entendimento porque eu vi que o 335 era muito mais útil, assim, porque eu concentraria nas instruções, não precisaria fazer audiências iniciais, né? E usei muito o 335. E como vocês, eu mudei o perfil da pauta, né? Eu vou confessar que eu tenho muitas dificuldades com a audiência telepresencial, tá? Eu saio da audiência telepresencial extremamente cansado, né? Daquele que senta no sofá, liga a televisão para ficar olhando o que estiver passando, porque eu tô assim, completamente, sabe? E eu acho que acaba acontecendo uma espécie de colonização do mundo da vida, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade, eu não sei se eu estou trabalhando, se eu tenho que lavar a louça, se eu tenho que pegar alguém no colégio, sabe? Eu me sinto assim, perdido. Eu entrei num parafuso, assim, durante a pandemia, né? Eu fiquei meio desorientado. Aí, quando eu adotei o 335, passei a fazer 8 instruções todo dia, né? Marcou um intervalo de 1 hora, tá? Porque eu botei um intervalo muito grande, que aí dava para tempo para parar, né? Né? Claro que sempre tem aqueles que emendam uma na outra, né? E aí fica um caos. Mas aí ficou mais suportável, ficou mais factível, né? Mas, assim, não é a mesma coisa, eu penso assim, eu acho que o computador, como mediador, é muito ruim, né? A gente acaba, por exemplo, conversando aqui, eu estou conversando com vocês 4, com vocês 3 ao mesmo tempo, focando em vocês 3, né? Exige muito mais do nosso cérebro esse tipo de audiência, mas era o que a gente tinha. Eu acho que a gente conseguiu, como a Débora, a gente conseguiu resolver, ainda mais num cenário que realmente de 2020 deu uma queda na distribuição, ela está crescendo agora. Eu ainda estou adotando o 335, viu, Patrícia? Estou também pensando. Eu também estou. Também estou. Estou pensando muito em voltar inicial, mas assim, de toda terça e quarta eu vou para a vara, eu faço audiência lá, mesmo que seja telepresencial, porque eu gosto de estar na vara, né? Até porque os meus servidores estão fazendo rodízio, então eu também gosto de estar no rodízio também, para eles sentirem que a gente está junto. Mas, assim, confesso a vocês que tem certos processos que eu gosto mais de fazer presencial. Eu acho que a gente está tendo que se adaptar a esse mundo virtual, assim, exato, meio que assim, na força, né? Então, assim, a gente quer voltar presencial, só que os próprios, às vezes, advogados não querem, as próprias partes não querem, então a gente meio que está remando, assim, né? Então a gente não está satisfeito totalmente com essa maneira virtual, mas a gente está remando e se adaptando, é o que eu percebo, assim, não sei vocês. Patrícia, deixa eu só fazer um link aqui para você. A Débora falou que faz menos processos e julga mais. Não, eu julgo mais do que eu tenho a distribuição. Tanto que no ano de 2021, pelas minhas anotações aqui, foram distribuídos 967 na vara. Eu julguei 997. Então, assim, por isso que eu consigo manter uma pauta acessível, né? Assim, digamos, boa, né? Mas de qualquer forma, faz menos audiência. Muito menos. Menos audiências. Por causa do 335, eu acho, também. E você, Marcos, disse que faz 8 instruções por dia, de uma em uma hora, só não disse quantos dias da semana. 4 dias da semana. 4 dias da semana. Então, você está fazendo 32 instruções por semana. Tem sido a média. Muita sentença. E daí entram mais as graves do 335, né? Porque eu não sei vocês, é uma enxurrada de sentença do 335, não é só os que ficam da pauta de instrução. Do ponto de vista da eficiência, a gente julga mais, realmente, né? Mas faz menos audiência. Engraçado, isso é verdade. Se a gente, no 32, Fragale, não é perto das 60 audiências que a gente fazia, Débora, lá 15 unas, segundas, terças, quartas. Não, Marcos, na sua vara eu sempre fiz de 18 a 20. 15 você está sendo aí... 15 é porque quando você saiu, eu dei uma diminuída. Não, né? Mas quando eu era lá, era de 18 a 20 unas. Não existia esse negócio de 15, não. Mas, Patrícia, me conta, então, a tua rotina está próxima dessas duas observações? Eu tenho uma dificuldade ainda, eu estou testando, né? Eu estou em fase de teste, porque eu tenho uma particularidade nos processos que ao meu acervo de conhecimento que eu tinha que botar em pauta, quase que metade dele era anterior, ele era meta 2 já quando eu assumi. Então, eu virei para 2022
com quase 600 Meta 2 2020 para trás, sendo que a maior parte era 2019 para trás. Então era só problema, né? Então eram audiências muito pesadas, né? Aquilo que vai ficando para trás por um motivo, porque está enrolado, porque está difícil, clientes. Então eu tive isso. Então eu queria aumentar, mas eu não dava conta do tempo, porque eu estava ficando 4, 5 horas por dia em audiência, né? Chega uma hora que eu não conseguia mais raciocinar e encerrando uma enormidade de sentenças complexas que eu não estava conseguindo dar conta, que não é a mesma coisa que eu sentar e fazer uma rescisória, né? Verbas rescisórias ou uma revelia. Então, eu me deparei com esse cenário. Eu brinco que a minha pauta agora, em agosto, chegou na pandemia. Agora é que eu estou conseguindo chegar nos processos de 2020 para frente. E aí muda, porque aí vem um pouco de tudo, né? Não fica só aquele pesado. Então, o meu primeiro semestre foi muito complicado. Eu estava fazendo 4 dias, né? Eu não estava conseguindo fazer essa quantidade, né? Eu estava fazendo mais ou menos 20 instruções, mas porque tinham dias, por exemplo, minha segunda-feira, que era treva, era uma instrução que durava 4 horas. Não dá para marcar mais. Não tem como, sair arrasada, né? Então, o tempo, isso talvez eu me refleti se o acesso, né? Talvez deslocar uma testemunha para ser ouvida seja mais difícil do que pedir para ela logar. Então, as partes estão chegando com 2, 3 testemunhas, né? E o processo é antigo, eu não quero indeferir, ainda que eu entenda que talvez não precise para não voltar. Então, eu estava com decisões muito difíceis disso. Mas a minha relação com o presencial e tele, ela ainda é dividida, porque tem vezes que eu acho que o tele, para mim, que me envolvo, para mim eu tenho uma distância. A tela consegue me manter um pouco mais, até da animosidade, do espiral de conflito, às vezes, que está por trás. Então, isso me ajuda a objetivar um pouco. Por outro lado, eu tenho a sensação, às vezes, de que a gente ouve certas coisas pela tela que eles não falariam na nossa frente. Eu acho que... também acho. Apesar da audiência ser gravada. Então, eu ainda estou transitando nos dois, né? Para mim, foi uma escolha simplesmente por deslocamento. Eu sou só uma, tá faltando juiz, eu preciso dar o meu melhor, eu vou ter que economizar no deslocamento, mas eu vou à vara toda semana, eu faço as audiências de lá também, mas eu não faria tantos dias, eu não espaçaria tanto se eu tivesse que me deslocar todos os dias. Então, eu tenho que fazer essas escolhas. Então, para mim, a dificuldade é uma particularidade do momento atual da vara também. Eu acho que a gente teve também um benefício, né? Eu acho que quando a gente chegou na capital, né, na titularidade, a gente não tinha esse período de pandemia, então a gente conseguia botar mais processos UNA na pauta. Eu acho que foi aí que eu consegui, nesse ano, antes da pandemia, ajeitar mais a vara, então acho que ficou mais fácil. Mas se fosse no ano da pandemia, para a gente incluir tudo em pauta, é muito complexo. Eu peguei pauta para 1 ano e 4 meses para frente ainda, então, de instrução. Essas particularidades que vocês descreveram, né, na pandemia a gente enfrentou, ou pelo menos essa é a referência, a gente enfrentou por meio do 335 do CPC. Né? Aqui na nossa conversa, é curioso, né? O Marcos, que disse que tinha reticências ao 335, parece não ter reticências ao IAC, né? ao incidente de assunção de competência, e provavelmente também não tem em relação ao 916, que permite o pagamento da dívida 30%, depois 6 parcelas. E aí tem um monte de dispositivos do CPC que parece que vão se agregando e se tornando planetas girando em torno do sistema solar trabalhista, né? Passando a interferir na forma como a gente atua. Vocês acham que a gente está num processo de civilização do processo do trabalho? Que a gente está incorporando o CPC e esquecendo a CLT? Não tenho dúvida.
Deixando o professor falar. Teve uma primeira resposta que foi o silêncio. Marcos é o professor. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Olha, veja, só para você ver como esse movimento está muito forte. O próprio ato da Corregedoria Geral, do ministro Aloysio, que trouxe o 335, apesar da Instrução Normativa 39 de 2016 do TST negar a aplicação do negócio processual, o próprio artigo 7º alude ao artigo 190 do CPC, permitindo um negócio processual entre as partes, Fragale. Ou seja, a gente caminha para essa aproximação cada vez maior, e eu digo mais, hein? Eu acho que a Justiça 4.0, esse processo de justice anywhere, anytime, né? Everywhere, como está sendo colocado, de justiça nômade, isso vai ainda nos aproximar, cada vez mais do processo civil, de uma teoria geral do processo, né? E engraçado que eu tenho assistido, inclusive, autores de processo civil sugerindo isso. Volta, vem para cá. Fred Didier Júnior, né? Gajardoni, vários autores de processo civil sugerindo essa reaproximação. E, claro, talvez não seja uma reaproximação plena, eu não acredito numa reaproximação 100%, integral, né? Mas talvez uma reaproximação em institutos comuns essenciais, mantendo-se algumas peculiaridades, talvez uma opção. Porque, gente, vamos combinar, a CLT é uma colcha de retalhos na parte processual. Eu acho que mais ágil, né? Eu acho que a gente aplicar um CPC a dificuldade, Débora, a dificuldade, quem dá aula de processo, é uma dificuldade explicar por que o artigo 856 da CLT fala. Olha a linguagem. A instância será instaurada mediante representação ao presidente do Tribunal do Trabalho, que fala de dissídio coletivo usando uma linguagem de 1939, gente. Eu acho que... É um absurdo. A CLT, ora dialoga com o CPC de 39, ora ela dialoga com o CPC de 73, agora, em alguns artigos, dialoga com o CPC de 2015, e ela não tem uma unidade sistêmica. Isso é um problema. Entendeu? Eu aplico o 916 também e tem melhorado muito lá na vara. Eu acho importante. Agora, assim, eu só vejo o 916, eu tenho uma certa reticência. Tem que ver com o Bruno Salles, né? Porque às vezes tem uma empresa, um banco milionário que quer parcelar uma dívida de 10 mil reais, 15 mil reais. Assim. Mas aí, então... o que acontece? Aí eu já faço meio que em acordo, né? Se a parte concorda, né? Não tem porque esperar terminar o final do pagamento. Então, eu já faço em modo acordo. Entendi. Então, quando acabar, também já acabou aquela execução e aí a gente já consegue terminar o processo, entendeu? Então, acho que fica mais ágil a gente aplicar o CPC, né? No meu ponto de vista, eu tive que fazer também alguns mecanismos, né? Porque com um acervo enorme, quando a gente entra numa vara, a gente também tem que fazer alguns mecanismos para a gente também conseguir dar conta daquilo tudo, né? Então, acho que o CPC ajuda também. Mas eu só quero fazer uma ressalva, tá? Eu acho que esse movimento é inevitável, mas não estou dizendo que eu sou favorável a ele, tá? Não quero só dizer isso, tá? Estou dizendo que não tem que ter uma certa autonomia de principiológica, especificidade para o nosso tipo de conflito. Eu estou falando que o fato da CLT não ser uma colcha de retalhos e nós termos um CPC, pensem que o CPC 2015 é o único CPC da história do Brasil que surgiu numa época democrática, gente. O CPC de 39 veio ditadura Vargas, o CPC do Código Buzaide, ditadura militar. Antes disso é o regulamento 737, que é o regulamento imperial. No Brasil era império. Esse é o primeiro Código de Processo Civil democrático. Então é uma tentação não usá-lo, né? Do ponto de vista jurídico, processual, né, Débora? Não é uma tentação. Ele ajuda e muitas vezes ele tem instrumentos muito mais ágeis. Isso que eu estou falando, assim, se é certo ou errado, a gente está aplicando para que a gente consiga, né, dar uma prestação jurisdicional mais adequada, talvez, do que a gente possa fazer para que seja mais ágil o processo, né? Não sei, eu tenho uma impressão, mas é que eu sou muito prática e realmente a parte, né, de doutrinária e mais aula não é a minha área. Eu escuto os professores, né? Patrícia, eu acho que ela vai dizer que ela prefere o 765 da CLT, que ela faz como quiser. Quase isso, não, mas brincadeira. Mas eu acho que é um pouco de uma resistência nossa a dizer, nós não queremos ficar estagnados, né? Nós temos algo que não está evoluindo, o CPC evoluiu em vários aspectos,
mas também muito nos serve porque é inspirado em várias práticas que nós já fazíamos para facilitar. Então, eu, por exemplo, estou voltando para as iniciais porque o 335 me serviu, eu vi várias vantagens, mas dentro daquela ideia para mim civilista, que eu já não sei nem mais se é ainda que prepondera num código novo e tudo mais, eu via muita formalidade, né? E preclusão, isso. E então eu tive dificuldade, até vejo dificuldade nas petições. Ai, mas eu manifestei na prova lá atrás. Tudo bem, mas eu intimei para as provas aqui. E agora? Precluiu, não precluiu? Então, eu não queria. A formalidade, eu acho que é algo que não. O CPC está evoluindo também para adotar novas práticas, mas eu quis voltar, por exemplo, para as iniciais, primeiro por um volume de petições, né? Então, acho que isso é uma coisa também para se ver. Então, uma burocracia, né? Peticiona, 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 ao passo que na inicial, resolvo, conversando, falando, oralidade. Então, eu estou num momento, particularmente, de um caminho inverso, de voltar ali para a minha CLT, porque eu não quero burocratizar, eu quero a parte, talvez, que a Fragali falou, eu quero a parte boa, naquilo que eu acho que eles também estão parecidos conosco, estão também tentando buscar agilizar. Agora, simplesmente formalidade por formalidade, eu acho que virar tudo cartório, eu acho que eu gosto da intervenção do juiz, eu acho que faz falta, né, a atuação do juiz ali. Não sei, depois foi a que minha a gente começou a sensação. aplicar o 335, né, a gente não fez mais pauta inicial, que a gente não pergunta mais se há uma possibilidade de conciliação. A gente pergunta por petição, mas cadê aquele contato com o juiz que você pergunta, tem possibilidade de conciliação? E na maioria das vezes a gente consegue até fazer uma conciliação, mas por petição ninguém quer fazer mais acordo, né? Que a gente acabou aquele contato, né? Juiz, parte, advogado. Então, pelo 335 fica muita sentença que a gente sequer perguntou ao vivo, né? Assim, nem que fosse telepresencial, se havia possibilidade de acordo. Eu acho que esse nosso contato nos diferencia. Né? O juiz do trabalho, a gente está ali para quê? Para a gente tentar uma conciliação, né? E não ir tudo para o litígio, sentença, prazo, petição. Então, eu acho que essa é a diferença, né, do juiz do trabalho, que sempre foi nas justiças, que fala, nossa, como é que você consegue fazer tanta audiência em um dia só? Aqui são 5 de 2 em 2 horas, e olhe lá, porque a gente começa de tarde, né? Então, sempre a gente ouvia, né, isso, né? Como é que a gente fazia tantas audiências em um dia só, porque era o juiz do trabalho, né, que fazia isso. A gente toca com isso na questão da identidade do juiz, né? Quem é o juiz do trabalho, o que é o juiz do trabalho, enfim, o que faz o juiz do trabalho, né? A gente está com um pouco mais de 1 hora de papo, caminhando aqui para o final desse nosso encontro, e eu queria aproveitar essa discussão identitária para especular, né? A gente sabe o que é o juiz do trabalho do passado, mas a gente tenta imaginar o que seja o juiz do trabalho do futuro. A maior parte do tempo profissional de vocês já foi com o processo eletrônico, sem o papel como suporte de trabalho, né? A tecnologia impactou o processo de execução, né? E agora começa a impactar de forma muito mais intensa o próprio processo de conhecimento, não só pela forma como a gente conduz o nosso trabalho, mas, né, e está aí o debate como prova, mas com recurso também às chamadas provas digitais, né? Ou seja, as pessoas querendo saber locomoção, onde é que está, qual antena de celular está utilizando, onde estava, enfim, todo o tipo de invasão proporcionada, de controle proporcionado pela tecnologia. No final das contas, né, o trabalho do juiz de hoje não é como o trabalho que eu conheci, não é como o trabalho na época em que a justiça estava lá na Avenida Nilo Peçanha, ou, né, na Almirante Barroso, ou mesmo na Santa Luzia, onde o Marcos chegou a trabalhar. Enfim, como é que vocês acham que será o trabalho dos juízes no futuro? Como é que vocês acham que será o trabalho do juiz do trabalho? Acho que como a gente, né, já comentou aqui, né, ao longo do nosso papo, a gente está tendo que se adaptar a esse mundo moderno, né?
Eu não acho que vai voltar mais a ser como era antigamente, né? Eu acho que vão ter mais audiências híbridas também. Isso também, por um lado, facilitou, né? A gente também não tem mais que fazer a expedição de cartas precatórias, que demoravam muito no processo. Eu acho que a gente está tendo que se adaptar a esse mundo moderno, sem papel, já que a gente já tinha, né, no PJE, e nessas audiências que vão ser telepresenciais, híbridas, algumas virtuais, acho que vão ter pautas que vão ser presenciais, naqueles processos que a gente não conseguir fazer as híbridas, mas eu acho que a gente está caminhando para a modernidade, né? Pelo que a gente tem verificado. E os advogados, com exceções daqueles mais antigos, né? Que eu ainda tenho alguns processos, que tem advogados mais antigos que eles fazem questão de ir lá nas pautas híbridas, ver o juiz, sabe? Mas no resto, eles preferem, eles dizem que eles preferem entrar, né, como se fosse telepresencial. Então, acho que a gente está caminhando para uma justiça do trabalho mais moderna, para juízes do trabalho mais modernos, e esse é o meu ponto de vista, pelo que a gente tem verificado, né? Eu torço para que a gente não perca, né, os meios, eles permaneçam, né, e ampliem para que a gente continue alcançando o nosso fim. Né? Eu acho que o Marcos começou falando isso, né? Eu espero que a gente continue sendo juízes de pessoas, ainda que por meio de tecnologia, ainda que de forma telepresencial, mas que a gente possa utilizar isso para alcançar mais pessoas, alcançar, estar mais presente, mais próximo, ainda que essa presença, porque eu brinco, só porque eu tô tele, eu não sou um avatar, eu continuo sendo eu. Estou presente aqui, né? Estou à disposição do jurisdicionado, estou aqui para ouvir, né? Então eu espero que as ferramentas auxiliem, ampliem. Assim como o PJE, a gente pôde ver, eu não consigo imaginar hoje, né, voltar para o papel. Não quer dizer que eu não possa imaginar o presencial, não é isso, mas a essência, eu acho que a gente, que nem a Débora falou também no início, olha, às vezes é a única autoridade, a única pessoa, né, a única autoridade que aquela pessoa vai ter contato, né? Então eu espero que as tecnologias venham para aumentar e ampliar esses contatos. Né? E não que a gente vá assumir e passar a ser um juiz que não é encontrado, né? Pelo contrário, né? Eu acho que é para continuar presente. Acho que a gente até consegue fazer mais despachos virtuais, né? Naquele dia que a gente abre para despacho virtual, aparece mais, às vezes, advogados nos despachos virtuais do que às vezes iam na vara para despachar. Não sei, eu acho que para alguns isso tem melhorado também, talvez, para os advogados, para a agilidade, não sei, assim, é o que parece, né? A gente só vai saber ao longo do tempo, né? Que tudo é assim, quando veio o PJE, todo mundo, ai, meu Deus, não sei o quê. Agora, quando veio as telepresenciais, todo mundo, ai, agora as pessoas estão começando a se adaptar, né, nesse novo mundo moderno. Eu acho que esse juiz vai ter que ser um juiz... A palavra, vou usar aqui, adaptabilidade, não sei, talvez, mas um juiz permeável e adaptável às mudanças, porque se a gente teve uma mudança... Eu ainda peguei, Fragali, ata de audiência que era datilografada, quando eu era servidor. Então, assim, ainda peguei as fichinhas dos processos que ficavam na vara para o servidor ir lá no balcão atender o advogado, né? Confessa lá que você também trabalhou com papel carbono. Mas fazer cópia. E quantas vezes, como servidor, sujei minhas mãozinhas com aquilo ali, meu Deus do céu. Depois ia ter que lavar a mão. Mas, assim, eu acho que, antes de tudo, ele tem que ser adaptável. A tecnologia está mudando de uma maneira nunca vista, né? A gente teve, nos últimos anos, uma mudança importante. Isso, a gente não vai ficar infenso a isso. O judiciário vai mudar. Então, daqui a pouco, realidades da tecnologia vão adentrar e o juiz do trabalho vai ter que estar, evidentemente ele vai estar nesse furacão, ele vai ter que... Mas eu espero que a gente não seja levado muito a reboque, não. Eu acho que a gente tenha muito uma função de intérprete, sabe? Eu gosto muito de citar um autor que eu tinha muito preconceito com ele, viu, Fragali? Muito preconceito, que é o Oliveira Viana. Eu achava ele um autor corporativista, então não vou ler esse cara, pelo amor de Deus, né? Mas e depois eu descobri, acho que foi em Problemas de Direito Operário, eu não sei qual foi o livro dele, que ele falava do juiz do trabalho, quando a justiça do trabalho estava nascendo. E ele responde a pergunta, quem é o juiz do trabalho?
E aí, para diferir do juiz de direito, do juiz comum, entre aspas, não, eu quero alguém que tenha alta sensibilidade social, altamente versado nos problemas econômicos e sociais do Brasil. Hoje eu queria um juiz de trabalho no futuro assim, que não só conhecesse tudo de tecnologia, mas que entendesse como que essa tecnologia impacta a vida de um motorista de Uber, de um trabalhador de plataforma, como é que o trabalho está modificando, como é que ele está, né? E como que a gente deve atuar, né? Porque sem compreender isso e apenas sendo levado a reboque dessas transformações tecnológicas, desculpe, é melhor botar uma inteligência artificial julgando. Eu não consigo imaginar as transformações que ainda virão pela frente. Se vai ser a inteligência artificial que o Marcos acabou de mencionar, ou se vai ser mais uma nova ferramenta tecnológica para a gente trabalhar. Mas imagino que, independentemente do que vier, juízes do trabalho seguirão resolvendo conflitos laborais, seja na capital, na região metropolitana ou no interior. Haverá juízes em todos esses lugares, mas haverá também juízes em alguns balneários. Enquanto a Armação de Búzios não vira a nova Cordeiro do nosso imaginário profissional, os nossos convidados seguirão provavelmente no balneário da capital, aproveitando aquilo que a praia do Rio de Janeiro tem a oferecer. Oxalá seja assim, se for isso que vocês efetivamente desejarem. Obrigado, Débora. Obrigado, Marcos. Obrigado, Patrícia, por compartilharem suas experiências conosco. Obrigado por nos permitirem conhecer um pouco mais da jurisdição trabalhista nesse nosso querido balneário do Rio de Janeiro. Obrigado por fazerem parte da magistratura trabalhista fluminense e por contribuírem para a grande qualidade do seu trabalho. Fica aqui o convite para voltarem e conversarmos sobre o futuro quando ele virar presente. Fica ainda o convite para que o nosso ouvinte ouça os demais episódios do Jurisdição Fluida, o podcast do projeto Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial. Até a próxima!